Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um FV Podcast. Nós estamos com uma convidada especial que vai trazer novidades aí para os produtores rurais, né, da nossa cidade. Primeiramente eu quero agradecer ao Sicoob Fluminense, que é o nosso patrocinador, a FV Soluções Contábeis, e o Sicoob Fluminense hoje trouxe para a gente a Glória Maria Rangel, que é uma assistente de crédito, que vai nos explicar como funciona o crédito rural. Glória, fala pra gente aí qual a importância do crédito rural, né? Para quem que ele serve, como que as pessoas, né, querem buscar entender esse crédito, se ele tem alguma vantagem, se ele tem alguma desvantagem. Fala um pouquinho para a gente desse crédito rural que a cooperativa oferece com taxas tão excelentes e que pode ajudar o nosso produtor rural, não só da região de Campos, como as regiões vizinhas, a ter, né, a desenvolver a sua cultura. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Eu agradeço aqui pelo espaço, né, pela oportunidade de a gente estar aqui, trazendo um pouco de informação sobre o crédito rural, que é um crédito tão importante para a gente, que é não só para os produtores rurais, mas como para as pessoas como um todo, porque a gente sabe, né, que o agro é o que move tudo no nosso país, tudo que a gente conhece, tudo que a gente come, que a gente bebe, né? Exatamente. Tudo que está à nossa volta, se a gente for parar para pensar da onde que vem, da sua origem, ela vem do agro, né? Muito legal. Então, o crédito rural, ele é importante porque ele é o crédito que ele é específico para o financiamento dessa produção rural. E a partir dele que o produtor rural, às vezes, vai poder investir mais na sua produção, fazer um plantio, investir numa máquina, alguma coisa. Ou no transporte também, né? Também pode, né? Então, transporte, para várias coisas que ele possa investir na sua produção e ter mais produção, melhorar mais a sua produção, expandir mais. Para a folha de pagamento não serviria. Se eu fosse pegar um crédito rural para financiar a folha de pagamento, porque eu aumentei minha quantidade de funcionários, o crédito rural também serviria? Ou ele tem valores específicos de acordo com o tamanho do produtor? Então, não necessariamente específico para essa finalidade. Mas, através da CPRF, é possível que a gente faça a antecipação da produção, ou seja, né, do plantio, do que ele vai vir a receber do rendimento daquele plantio, para que seja possível ele fazer o pagamento da mão de obra dos trabalhadores naquele momento e aí, posteriormente, ele faça, né, o pagamento à instituição quando ele fizer a colheita daquele plantio ali. Outra coisa também que era importante a gente explicar para os nossos produtores rurais quais são as vantagens, né, do crédito rural e por que ele tem uma taxa tão acessível, né, de juros em relação aos outros empréstimos, né, de bancos privados. Então, iniciando pela a parte da importância, né, do crédito rural para o produtor. O crédito rural ele dá acesso ao produtor ao financiamento da sua produção, ao financiamento da aquisição de equipamentos, da aquisição de animais. No exemplo de um produtor que ele tem a produção de leite, ele pode, através do crédito rural, estar comprando matrizes, né, que são vacas leiteiras, para aumentar a sua produção e, consequentemente, o seu rendimento. Então, o crédito rural ele é importante para que o produtor, às vezes, ele tenha essa oportunidade de estar alavancando aí essa produção, melhorando, trazendo mais modernização, mais tecnologia para o campo. Porque nós temos as linhas específicas para essas finalidades, para atender cada tipo de produtor. Específicas para a gente conhecer? Cada linha de crédito é específica para um perfil ali de produtor, né? Nós temos as linhas... o porte de cada produtor? Isso, o porte de cada produtor e o perfil que ele também trabalha, né? Porque às vezes tem um produtor ali que ele é pequeno às vezes, mas ele não tem a CAF, porque às vezes a terra dele é maior e aí tem as regras para ele ter a CAF. A CAF é o documento, né? Antes que me perguntem, é o documento que ele vai precisar para ele ter acesso ao Pronaf, que é uma linha também de crédito rural. Só para contextualizar assim, nós temos os pequenos produtores, que geralmente são os que vão ser atendidos pela linha do Pronaf, se eles estiverem atendendo todas as regras que tem da linha, que são taxas de 2% a 8%,
São taxas bastante atrativas, mas não são para todos os tipos de produtores, elas são específicas para o pequeno produtor que tem a ACAF ativa. Temos também os médios produtores, que eles vão ser atendidos pela linha do Pronamp, que são os médios produtores, né? Que tem as taxas de 10% ao ano. E tem os demais produtores, que é a linha demais, que é para o grande produtor, que aí a taxa vai de 12,5% a 14%, dependendo ali do que vai ser financiado. As taxas são bem interessantes, né? Sim. As taxas de recurso controlado, elas são muito atrativas, né? Elas requerem, às vezes, alguma documentação a mais ali para que seja comprovado que ele tem aquele direito. Porque o que essas linhas de recurso controlado? São recursos que o governo disponibiliza e aí é dividido para as instituições financeiras e cooperativas para que elas possam atender o produtor rural com esse recurso. Por isso que elas têm essa taxa tão atrativa, mas em contrapartida elas precisam ter bastante fiscalização, regras a serem então, cumpridas. Para os interessados, produtores rurais que queiram se inscrever a esse crédito, tem que estar com a documentação em dia, né? Tem que estar com a parte financeira em dia, as obrigações fiscais, né, que no caso é federal, estadual e municipal. Isso. E eu também queria te perguntar sobre a questão de, no caso, ele tem que ter um avalista? Então, nas operações de crédito rural, precisam de avalista, mas isso varia, né, de instituição para instituição. Algumas elas vão pedir avalista, algumas vão pedir garantia real. No Sicoob, quando a gente pede garantia real, a gente tem uma oportunidade muito boa, que de uns 2 anos para cá a gente tem utilizado, que é o limite guarda-chuva. Como que funciona isso? O produtor tem uma propriedade lá, um imóvel, e ele quer dar aquele imóvel em garantia à instituição. Mas às vezes aquele imóvel, ele vale 1 milhão, 2 milhões, vale mais do que o valor do empréstimo. E aí ele tem a oportunidade de estar fazendo um limite guarda-chuva desse imóvel. Para que ele serve? Naquele mesmo imóvel feito um limite guarda-chuva, ele fica alienado à instituição e o produtor vai poder vincular várias operações de crédito que ele venha a fazer naquela mesma garantia, pagando apenas um registro. Então, ele vai pagar o registro do limite guarda-chuva e depois ele vai vincular todas as operações dele naquela mesma garantia ali e vai ter um custo uma vez só, que é o custo lá do registro, né? E reavaliação ali a cada 2 anos. Esse limite guarda-chuva ele pode durar até 30 anos. Então, se ele fez uma operação de um custeio, de um investimento que dura 2, 3, 4, 5, 10 anos, quitou aquela operação, libera o limite de novo, ele consegue continuar utilizando e ali interessante, né? Rodando a produção dele. Sim. E além dessas vantagens que a gente está vendo que são muitas, né? O que você diria para o produtor rural que não conhece, né, nada sobre o crédito rural e que fosse procurar hoje o Sicoob Fluminense interessado, né, em descobrir o que o Sicoob Fluminense oferece nessas taxas? Então, para um produtor que ele nunca pegou um crédito rural, nunca teve acesso, buscar a instituição financeira, porque ali a gente vai dar todo o suporte, vai tirar as dúvidas. Se precisar de alguma regularização do imóvel, a gente vai estar orientando. Tem que ter algum projeto? Para o crédito rural vai precisar sim ter um projeto, mas nós temos as empresas que são de assistência técnica, que têm convênio com o Sicoob, que também vão estar prestando serviço a esses associados, que também são serviços que vai precisar ser Então, na verdade, vocês pago ali. apoiam o produtor rural, até mesmo auxiliando eles, né, porque eles têm essa dificuldade, às vezes, de conseguir, né? Porque o banco, ele tem que, né, ele tem que cumprir algumas metodologias, algumas documentação, né? Então, acaba, às vezes, dificultando o acesso a eles, a esse crédito, justamente pela burocracia documental. Mas ali a gente vai ter profissionais preparados e técnicos preparados para que possam estar dando todo o suporte, toda a assistência. E a questão do projeto, né, que você me perguntou, o custo que às vezes o cooperado vai ter com esse projeto, ele pode ser financiado também dentro do crédito rural. Em algumas linhas de crédito é possível isso ser financiado. Em questão de seguro também, dentro do Sicoob, a gente consegue financiar o seguro na operação de crédito rural, o que é uma coisa muito interessante também para o produtor,
né? Porque às vezes o produtor O tem seguro é uma... muito importante, porque Sim, se acontecer alguma coisa ao longo da plantação, né, que ele pegou o empréstimo, e isso. aí, como que ele vai Como que ele cobrir? vai conseguir Né? cobrir Se aquilo aquilo dali? ali era a única fonte de renda dele, se for um pequeno Exatamente. produtor. Então é muito importante a Sim. questão do seguro, é primordial ter o seguro, Sim, né? porque às vezes o pequeno produtor ele produz ali para a família dele e dali ele tira mais um pouco para ele ter uma renda a mais ali. Sim. Então o seguro ele é muito importante e ele consegue ser financiado na operação de E crédito. nesse caso, pelo que eu estou vendo, o Cicobi, ele pensa um pouco em tudo, né? Tipo assim, ele Sim, abraça realmente o projeto do crédito sim, rural e dá todo o apoio ao produtor rural para que ele realmente evolua, para que ele realmente desenvolva. Então, não sim. é só ir lá pegar o crédito, né? É, Essa foi a impressão que eu tive, né, em relação ao que você falou aí para gente, né? Vocês dão todo o apoio, todo o atendimento, acolhe em relação à parte, né, de projeto, em relação à parte burocrática de documentos. Então, isso. a gente quer, né, deixar esse recado aí para vocês, produtores rurais, né, que o Cicobi Fluminense tem esse crédito rural com taxas acessíveis, né, e com todo atendimento humanizado, né. Vou pedir a Glória para deixar aí para vocês, né, um recadinho final aí, É. né. É aquela coisa, né, a gente às vezes pensa assim, não é só dar o crédito para a pessoa, é fazer com que ela fique, com que ela volte. Porque o produtor rural, às vezes, ele quer isso, ele não quer só ali pegar um crédito e ir embora, ele vai voltar, e a gente quer que a pessoa volte, né? Então a gente tá ali para dar esse suporte, tanto no momento de pegar o crédito, quanto no pós-crédito, com toda a orientação que for necessária, que for preciso. E é isso daí, a gente tá aqui para poder ajudar, para tirar todas as dúvidas e tá ali ajudando o produtor a crescer junto com a gente. Então fica aí a dica para o produtor rural. Quem quiser crédito rural, procura o Cicobi Fluminense, que será um imenso prazer, né, Glória? Sim, com Atendê-los lá e certeza. tirar todas as dúvidas e dar todo o apoio Sim, necessário, né? sim. E ajudar vocês a realmente a crescer, porque realmente a nossa economia, né, tudo que a gente come, bebe, vem né, Vem do agro e vem a do gente agro, precisa que ele cresça para que a gente e também ele é tão consiga pouco desenvolver. falado, né, e quase ninguém valoriza isso. Muitas vezes as pessoas não procuram a linha de crédito por falta de informação ou porque estão no interior e não sabe que existe a linha de crédito. Isso E aí. aí, às vezes, não vê a possibilidade de crescimento. Então, hoje a gente está trazendo isso para que vocês entendam que há possibilidade, é que vocês acreditem, procurem, porque existem pessoas que podem ajudar vocês a Sim. crescer, né? Ou a família de vocês a crescer o seu próprio negócio, porque o produtor rural nada mais é do que uma empresa, né, dentro da sua própria terra. É uma empresa com CPF que a gente fala, né? É basicamente isso. O produtor rural ele é uma empresa com CPF. Então a gente está aqui para poder trazer esse produtor para dentro do Sicoob e fazer com que ele fique para ajudar no que for necessário. Porque quando o produtor cresce, o agro cresce, a economia também anda e o Sicoob também Quero te cresce agradecer, junto. Glória, por todas as Obrigada. dicas legais que você deu aqui hoje, né? E dizer que foi ótimo trazer essa linha de crédito para o produtor rural e dizer que em breve a gente trará mais novas oportunidades, né? Porque o Cicobi está sempre trazendo assuntos novos aqui com a FV Podcast. Então, quero agradecer a vocês todos e até nosso próximo podcast com a Cicobi Fluminense.